No quinto dia, Deus criou as aves dos céus. Rafa, começou a gravar, tá com você agora. Beleza, pessoal, boa noite. Para quem ainda não me conhece, sou o Rafael, Criatório Quinto Dia. Crio o Bicudo já tem uns 15 anos e estou nessa jornada aí de colocar bicudo para torneio, de preparar os filhotes, de criar bicudo, mas de uns anos para cá, de 2015, para falar a verdade para cá, eu tenho encontrado uma coisa, um propósito diferente aí na minha jornada de bicudeiro, né? Que é ajudar o pessoal a se divertir um pouco mais, né? Montar os torneios e ajudar o pessoal no desenvolvimento dos torneios, ajudar a turma aí a criar. Então, eu tenho uma dúvida, Rafael, na parte do acasalamento, quais são os critérios que a gente tem que ter na hora de escolher uma fêmea para o bicudo? Quando é que a gente sabe que ele está acasalado, que ele está acasalando, e qual o momento certo de puxar? Eu não tenho momento, é uma coisa assim que você só sabe testando na roda. Então vamos lá. Boa pergunta. Uma pergunta já difícil. Eu vou acabar falando bastante nisso aí, mas vamos lá. Vou dividir essa pergunta de trás para frente, tá? No que você tá fazendo a pergunta aí. Então vamos começar de trás para frente essa pergunta sua, tá? Falando de um bicudo, você vai começar do zero. Eu vou partir do ponto que você está com um bicudo pardo, tá? Então, o bicudo, você vai começar a colocar fêmea nele quando ele está pedindo fêmea. Pô, Rafael, mas como que é que o bicudo está pedindo fêmea? Aquele pardo que ele já começou a soltar nota de canto, que você mostra um bicudo preto, ele já vai com ordem para brigar. Você mostra uma fêmea, ele já vê a fêmea, dispara para a fêmea como se fosse adulto. Esse pardo tá pedindo fêmea. Ah, Rafael, mas eu tenho um pardo que canta muito, mas eu mostro um preto para ele, ele não faz nada. Mostra a fêmea para ele, ele não faz nada. Ele não está pedindo fêmea, não adianta botar fêmea. 100% das fêmeas que você colocar no pardo que não está pronto, que não está aberto, você só está estragando. Aquela fêmea já vai ser, com certeza, a fêmea que ele vai enjoar. Não vai ser a fêmea dele depois que ele ficar preto. Não adianta. Esse negócio de colocar a fêmea no passarinho, enquanto ele é filhote, eu vou deixar um casal de filhote morando no voador junto até ficar adulto. Cara, pode ser que dê certo, mas a chance de dar errado é 10 vezes maior do que de dar certo. Então, você vai esperar o bicudo te dizer. Outra coisa que dentro do que você falou, que eu vou aproveitar a sua palavra para corrigir, não é você que escolhe a fêmea para o bicudo. Você perguntou como que eu escolho a fêmea para o bicudo, alguma coisa assim que você disse. Não é você, esquece isso daí. Tira isso da sua mente. Você vai ter opções e você vai começar a mostrar para o seu bicudo, tá? Porque ele é que vai definir. Aí vamos para outra pergunta que você fez no meio. No meio disso que você perguntou, que é tudo uma coisa só. Como que você vai identificar que o passarinho gostou da fêmea? Cara, assim, isso é muito difícil de explicar, mas é muito fácil de ver, tá? Essa pergunta é uma pergunta que eu já recebi umas 1000 vezes, tá? Por causa disso, por conta dessa dificuldade de descrever, as pessoas até pedem de pedir, né, no meu site tem muito artigo escrito e tal, mas isso é muito difícil de transportar para uma regra. É observação, tá? Então, eu vou te falar o conceito e vou te dizer onde você pode ver isso, para você poder transportar para os seus bicudos aí. O conceito é assim, ó, você precisa primeiro conhecer como que é o seu bicudo. Então, vamos colocar assim, você pegou o bicudo hoje, aí amanhã você quer acasalar, você pode dar sorte. Mas aí se der sorte e conseguir acasalar de hoje para amanhã, joga na Mega Sena também.
porque você vai estar com a sorte danada. Então, você tem que conhecer o seu bicudo. Conhecer o seu bicudo, você sabe como é o comportamento dele, você sabe como é o jeito dele cantar, você sabe como é o jeito dele pular na gaiola, você sabe como é o jeito dele ter ordem para outro, aí você já tem meio caminho andado. Porque quando você mostrar a fêmea para ele, eu gosto muito do buraquinho, né? Colocar na lateral. Não uso capa motel para acasalar, tá? Muita gente usa. Não vou falar que está errado, porque não está errado. Tem gente que tem sucesso com isso. Eu não gosto, porque eu tenho muito bicudo e eu tenho toque, né? Tipo assim, toda vez que eu boto a capa, sabe aquela pessoa que sai de casa e volta para ver se trancou? Toda vez que eu boto a capa e fecho, eu fico querendo olhar se eu não esqueci água, se eu não deixei sem comida, essas coisas. Então, morar na capa eu não curto. Mas eu gosto de deixar do lado, gaiola uma do lado da outra. Aí eu abro quando eu vou mostrar a fêmea para o passarinho. Eu deixo a fêmea morar do lado do passarinho uma semana, então estão as duas gaiolas ali. E quando eu vou mostrar, eu abro a gaiola da fêmea e deixo um buraquinho na gaiola do macho para ele ir procurar ela. Porque aí eu vejo se ele gostou. Se ele olha para ela e o comportamento dele muda, é só você lembrar da sua adolescência. Quando você olhava uma menina, mais ou menos da sua idade lá, que te interessava, você mudava o comportamento. Estufava o peito, ficava meio sem graça, sua mão você não sabia onde colocar. É a mesma coisa. O bicudo, ele transparece isso, que ele gostou. E ele começa a fazer um monte de coisa que ele não faz naturalmente na gaiola. Ele começa a pular diferente, ele começa a abanar o rabo diferente, ele faz outras coisas. E ele começa a cantar mais. E a partir do momento que você fecha a divisória e ele não está vendo ela mais, ele inicia automaticamente a cantar muito. Então, isso é um indicador. Mas isso não quer dizer que acasalou, né? O indicador que acasalou, você precisa olhar os dois lados. Que, por exemplo, se o bicudo fez essa palhaçada toda, ele gostou da fêmea, isso é bom. Aí você precisa que a fêmea goste do macho. Aí você faz o procedimento contrário, de abrir o macho e abrir um buraquinho na fêmea, depois de uns dias, para ver se a fêmea também vai procurar ele. Se a fêmea começar, a hora que ela viu ele no buraquinho, começar ela também a começar a passar maquiagem, ajeitar o cabelo, começar a fazer as coisas diferentes, né? Você já está vendo que ela está gostando. Aí ela vai lá para a janelinha e ficar olhando ele. Opa, o casal se gostou. Aí é só questão de tempo. E aí depois você vai ter que acertar o tempo de fêmea, todas essas coisas. Para você poder ver isso na prática, eu comecei a gravar no canal do YouTube, lá do Quinto Dia. Eu vou colocar para vocês aqui o canal, o link, tá? Eu vou copiar e vou botar no chat enquanto eu estou falando aqui. Vamos lá. Eu coloquei uns vídeos, tem uma playlist lá sobre acasalamento. Eu acho que pode ser útil para vocês, porque por que eu acho que isso pode ser útil? Porque eu estou filmando 2 casos que são muito comuns. Na realidade, eu filmei 3 casos. Eu filmei 2 ou 3 pardos, que eu comecei o acasalamento do zero, desde pardo, tá? Eu filmei um passarinho que perdeu a fêmea, que virou galador, eu tirei a fêmea e estou começando a acasalar de novo. E eu comecei a filmar o koala, que morreu a fêmea na muda agora, nessa temporada. E também estou começando do zero o acasalamento. Então, todas essas coisas da fêmea gostando do macho com a fêmea, a troca de piada entre eles, o pardo, quando ele estava no momento de pedir fêmea, tem um vídeo lá que para mim, assim, é perfeito o que eu descrevi do pardo, porque ele dá todos os comportamentos de um passarinho que está já no ponto para começar a acasalar. E esse pardo deu certo, a gente acasalou com a fêmea daquele vídeo, agora ele está pintado, quase preto, continua com a mesma fêmea, chia ratinho para fêmea, está no ponto de mexer. Pena que não ficou preto, senão já dava para puxar, tá? Vamos aí para outra pergunta. Até que idade um bicudo ainda pode ser levado para a roda? Eu não sei quem é o Roque Passos. Acho que é isso, né? Cara, até que idade o bicudo pode ir para a roda? Até enquanto ele estiver vivo. Não tem idade limite para o bicudo. O bicudo, se você cuidar dele bem e ele estiver saudável, ele vai para a roda. Ano passado, durante a pandemia, a gente teve um bicudo de quase 30 anos chamado Trabuco
que cantou 8:12 nos 10 minutos na abertura do Nacional Sonite e finalizou com 6 e pouco, 7 e pouco. Esse mesmo bicudo, num torneio regional de 60 gaiolas, não era o Sonite, mas era um torneio forte de 60 gaiolas, cantou 12 minutos, com quase 30 anos. Ele morreu na muda, mas ele encerrou a vida cantando no torneio. Então, assim, estando saudável, o bicudo ele vai pro fight mesmo. Se tiver acasalado, tiver com saúde, tiver bem tratado, não tem idade pro bicudo. O bicudo é um bicho que vive muito tempo. Um bicudo com 10 anos pode estar fazendo sua estreia na roda. A gente todo ano tem uns bicudos estreando. Ah, esse aqui é novinho, quantos anos? 10 anos de idade. Tá estreando na roda. Porque tem bicudo que abre tarde, tem raça que é mais tardia e vai abrir mesmo tarde. Passa na mão de um monte de gente e nunca dá nada. Até que fica maduro, casa e abre na roda com 10 anos. Aí, poxa, esse bicudo vai cantar ainda enquanto estiver vivo, né? Se ele viver até os 30 anos, ele vai ficar 20 anos indo pro torneio. Eu tenho uma dúvida na questão dos perfis que você mais procura para a roda. Por exemplo, você prefere bicudos mais agressivos ou bicudos mais calmos, assim, para torneio de fibra? Cara, assim, ó, eu vou falar para você, eu gosto do bicudo que canta mais. Sabe, se eu tiver um bicudo assim, que ele canta mais agressivo, brigando, rodando a gaiola, é mais bonito de ver. Mas eu tenho os dois, por exemplo. O Turbinado, que é um galador nosso, que já cantou 12 minutos, já cantou 11, já cantou 10, já ganhou um monte de primeiro lugar na Sonite em Ribeirão Preto. Ele é um passarinho que, quando ele está afiado, ele canta na roda, rodando a gaiola, perseguindo o adversário. É bonito demais de ver, é muito legal. Mas eu tenho qualquer coisa que, quando está afiado, canta paradão no puleiro, e ali ele fica repetindo e retomando, concentrado. É bonito de ver do mesmo tanto, sabe? Quando canta 9 minutos, então, chega a dar aquele arrepio, aquela vontade de ir no banheiro, dar uma aliviada, porque você fica até com dor de barriga. Então, assim, o que eu procuro é bicudo que canta, cara, sabe? Mas tem um monte de gente que não gosta do bicudo que canta mais parado, tem um monte de gente que... Eu vou falar assim, ó, tem um tipo de bicudo que eu não gosto, bicudo que canta no gogozinho e canta brigando, porque esse bicudo é um bicudo que o marcador perde muito canto e você briga muito, porque você fica toda hora dando... Porque você é o dono, você conhece, sabe que tá cantando, né? Mas mesmo assim, se eu tiver um bom que canta desse jeito, eu vou gostar igual, só que eu vou me estressar na roda, né? Vou ficar toda hora tendo que ajudar. Então, mas eu acho que isso não tem influência, tá? Eu acho que é muita questão de gosto mesmo, né? E eu acho que, assim, qualquer criador de bicudo que gosta de bicudo, que gosta da competição, se tiver um bicudo de um jeito ou de outro jeito, mas que canta muito, vai gostar. É só impressão minha, porque o que vale é o tempo no final, né, que cantou. O que é ruim, cara, é bicudo que às vezes passa a roda inteira sem cantar e vai cantar no final, aí um torneio canta, outro torneio não canta. Isso é ruim, né? Porque aí você sabe que o bicudo não cantou na fibra, foi só uma sorte. Mas se o bicudo passa o torneio inteiro cantando, é show. Qual é o erro mais comum que cometem para iniciar um bicudo primeira vez na roda? Que você sempre vê assim ao longo dos torneios, cara, que você participa. Que toda vez esse rapaz sempre acontece eu vou te falar, o erro mais comum é um conjunto de erros provocado pela ansiedade. Até eu erro com isso. Tá? É você levar o bicudo para a roda e, por exemplo, primeira vez de um bicudo. O bicudo abriu, ficou preto e você vai testar. Aí, ao invés de você fazer toda a preparação, o bicudo está cantando muito, você já, primeiro treino do bicudo já é uma roda. Aí o bicudo dá aquela sentida e você meio que dá uma desistida do passarinho, desanima. Isso é um erro, porque não é assim, o bicho não é uma máquina, né? É um animal, o animal precisa de rotina. Claro que existem os abortos da natureza que são feitos para aquilo e não vai sentir, mesmo na primeira vez já vai querer ganhar o torneio e tal, mas
Na maioria das vezes, né? Você vai precisar levar uma, levar duas, levar três. O bicho acostumou, cantou em qualquer lugar, né? Aí você bota na roda, deixa um pouco, uma hora, duas, tira. Aí no outro torneio você deixa um pouquinho mais. Aí no outro torneio você deixa finalizar. Então, esses erros de forçar o bicho sem estar pronto são os erros, assim, é um conjunto de erro mais comum. Mas isso não é só na primeira vez na roda, não. Às vezes essa ansiedade atrapalha a gente e a gente não tem nem a chance de levar o bicudo a primeira vez na roda. A gente estraga o bicudo em casa mesmo. Porque, por exemplo, muita gente me pergunta isso, muita gente, tá? E eu não sei se tem a ver com o clima, eu não sei qual que é, mas coincidentemente esse ano muita gente do Nordeste e do Norte tem mandado mensagem para mim por causa dos vídeos, perguntando sobre como que faz com bicudo que não tem interesse em fêmea e isso e aquilo. Aí eu gravei também os vídeos do manejo pós-muda dos bicudos e coloquei lá para o pessoal poder ver. Porque fica ansioso, porque o clima daí é diferente, né? Então, é calor o ano inteiro praticamente, a muda dos bichos é mais rápida. Mas o que eu vejo como explicação para algumas coisas que eu ouço do pessoal, e isso fez sentido para algumas pessoas, é assim, o cara foi e comprou o bicudo de São Paulo. Aí o bicudo, na maior parte do Brasil que tem competição, o bicudo canta 7, 8 meses no ano e ele fica em muda de 4 a 5 meses no ano, ele fica descansando. Então ele vai cantar, só um bicudo muito firme, ele vai cantar 8 meses. Um bicudo normal vai cantar 7 meses no ano. E o resto dos meses ele está fazendo muda e descansando. Aí você pega um bicudo de São Paulo lá, leva para a Bahia aí, que não, o inverno é muito curto, se tiver inverno, na maioria das vezes só dá uma esfriadinha e acabou. E os bicudos daí fazem muda em 2 meses. Beleza, mas esse bicudo veio de outro estado, veio de outro clima. No Brasil é como se ele tivesse vindo de outro país, né? Porque o Brasil é um país continental. Então, ele muda o clima. Vocês estão super perto aí de linha do Equador, essas paradas assim, tem tudo que influencia. Depois de um ano aí, pode ser que o bicudo faça a muda mais rápido e acompanhe os outros, mas é muito difícil um bicudo de fora chegar aí e já fazer essa muda. Aí o pessoal quer botar fêmea no bicho antes do bicho estar pronto. Isso é um erro que você vai matar o bicudo em casa. Não, o bicudo às vezes não vai nem abrir, porque se você bota fêmea no bicudo e ele não está pronto, você atrasa, você sabia disso? Você bota ele para demorar mais para aprontar, né? Porque eles se juntam quando estão prontos. O macho na fêmea, na natureza, eles vão se juntar a hora que está na época de reprodução. Aí eles começam, né? O macho canta, atrai as fêmeas para o território dele, é assim. Então, isso daí é um erro também que eu vejo bastante. Muita gente cometendo esse erro por causa da ansiedade, né? Então, a dica, assim, ó, como não cometer esse erro? Observa o passarinho, né? Quando que é a hora de eu botar a fêmea nele? Depois que ele estiver cantando muito. A mesma coisa do vídeo do pardo para começar o acasalamento serve para o preto depois que sai da muda. Quando ele sai da muda, qual é a hora de botar a fêmea nele de novo? Depois que ele estiver cantando o dia inteiro sem a fêmea. A hora que ele estiver cantando sem precisar da fêmea, eu boto a fêmea do lado dele, entendeu? Então, beleza, aí eu vou botar a fêmea e vou começar a puxar ele. Você não leva ele para a roda lá já na primeira vez. Você pode até levar para a roda porque você quer um bicudo para torneio. Mas você leva e bota ele antes dos outros, observa, tira, até você ver que ele foi cantando no carro, chegou lá cantando, botou na roda, tá cantando, aí você deixa, tá? E a minha dica para assim, todo criador que botar um bicudo na roda a primeira vez, tem que botar na cabeça que ele vai ser babado esse bicudo o primeiro torneio inteiro, o segundo torneio inteiro, o terceiro, até o bicho pegar tarimba. Por quê? Porque um bicudo que está indo pela primeira vez na roda pode ser um craque, mas ele pode chorar a qualquer momento, porque aquilo é novo. Se o adversário que estiver do lado, por algum motivo, fizer alguma coisa que intimide ele,
ele pode sentir. E aí o dono tem que estar olhando, não é para ir tomar café, não é para ir tomar cerveja, não é para ficar de conversa com um colega, é para ficar olhando seu bicudo. Ah, vou conversar, mas vou conversar aqui, ó, olhando de rabo de olho para ele, porque se ele sentir parar de cantar um pouquinho e tal, você já tira, porque você precisa preservar ele, né? Então, isso são um pouco das coisas que eu tenho visto com o pessoal que tem estreado passarinho, e principalmente coisas que eu já errei, tá? Coisa que eu já fiz errado e paguei um preço, né? Mas, assim, uma coisa que eu tenho dúvida também é que ele acasalado é necessário ir para a roda com a fêmea sempre? Ou Olha, não? cara, isso daí é uma pergunta, que assim, a regra é sim, é necessário ele ir com a fêmea sempre. Mas, por exemplo, vamos colocar assim, você mora do lado do torneio. Aí você não quer levar a fêmea, pô, eu moro do lado do torneio, eu nem pego o carro para ir no torneio. Saio e aí você não quer, pô, leva a fêmea ali no torneio, tira, né, ele da fêmea ali no torneio e leva a fêmea para casa. Mas porque assim, senão você vai estar tivando ele do. Eu tenho uma dúvida, Rafael, na parte do acasalamento. Quais são os critérios que a gente tem que ter na hora de escolher uma fêmea para o bicudo? Quando é que a gente sabe que ele está acasalado, que ele está acasalando, e qual é o momento certo de puxar? Eu não tenho momento, é uma coisa assim que você só sabe testando a roda. Então vamos lá. Boa pergunta. Uma pergunta já difícil. Eu vou acabar falando bastante nisso aí, mas vamos lá. Vou dividir essa pergunta de trás para frente, tá? No que você tá fazendo a pergunta aí. Então vamos começar de trás para frente essa pergunta sua, tá? Falando de um bicudo, você vai começar do zero. Eu vou partir do ponto que você está com o bicudo pardo, tá? Então, o bicudo, você vai começar a colocar fêmea nele quando ele está pedindo fêmea. Pô, Rafael, mas como que é que o bicudo está pedindo fêmea? Aquele pardo que ele já começou a soltar nota de canto, que você mostra um bicudo preto, ele já vai com ordem para brigar. Você mostra uma fêmea, ele já vê a fêmea, dispara para a fêmea como se fosse adulto. Esse pardo tá pedindo fêmea. Ah, Rafael, mas eu tenho um pardo que canta muito, mas eu mostro um preto para ele, ele não faz nada. Mostra a fêmea para ele, ele não faz nada. Ele não está pedindo fêmea, não adianta botar fêmea. 100% das fêmeas que você colocar no pardo que não está pronto, que não está aberto, você só está estragando. Que aquela fêmea já vai ser, com certeza, a fêmea que ele vai enjoar. Não vai ser a fêmea dele depois que ele ficar preto. Não adianta. Esse negócio de colocar a fêmea no passarinho, enquanto ele é filhote, eu vou deixar um casal de filhote morando no voador junto até ficar adulto. Cara, pode ser que dê certo, mas a chance de dar errado é 10 vezes maior do que de dar certo. Então, você vai esperar o bicudo te dizer. Outra coisa que dentro do que você falou, que eu vou aproveitar a sua palavra para corrigir, não é você que escolhe a fêmea para o bicudo. Você perguntou como que eu escolho a fêmea para o bicudo, alguma coisa assim que você disse. Não é você, esquece isso daí. Tira isso da sua mente. Você vai ter opções e você vai começar a mostrar para o seu bicudo, tá? Porque ele é que vai definir. Aí vamos para outra pergunta que você fez no meio. No meio disso que você perguntou, que é tudo uma coisa só. Como que você vai identificar que o passarinho gostou da fêmea? Cara, assim, isso é muito difícil de explicar, mas é muito fácil de ver, tá? Essa pergunta é uma pergunta que eu já recebi umas 1000 vezes, tá? Por causa disso, por conta dessa dificuldade de descrever, as pessoas até pedem né, no meu site tem muito artigo escrito e tal, mas isso é muito difícil de transportar para uma regra. É observação, tá? Então, eu vou
te falar o conceito e vou te dizer onde você pode ver isso, para você poder transportar para os seus bicudos aí. O conceito é assim, ó, você precisa primeiro conhecer como que é o seu bicudo. Então, vamos colocar assim, você pegou o bicudo hoje, aí amanhã você quer acasalar, você pode dar sorte. Mas aí, se der sorte e conseguir acasalar de hoje para amanhã, joga na Mega Sena também. Porque você vai estar com a sorte danada. Então, você tem que conhecer o seu bicudo. Conhecer o seu bicudo, você sabe como é o comportamento dele, você sabe como é o jeito dele cantar, você sabe como é o jeito dele pular na gaiola, você sabe como é o jeito dele ter ordem para outro, aí você já tem meio caminho andado. Porque quando você mostrar a fêmea para ele, eu gosto muito do buraquinho, né? Colocar na lateral. Não uso capa motel para acasalar, tá? Muita gente usa. Não vou falar que está errado, porque não está errado. Tem gente que tem sucesso com isso. Eu não gosto, porque eu tenho muito bicudo e eu tenho toque, né? Tipo assim, toda vez que eu boto a capa, sabe aquela pessoa que sai de casa e volta para ver se trancou? Toda vez que eu boto a capa e fecho, eu fico querendo olhar se eu não esqueci água, se eu não deixei sem comida, essas coisas. Então, morar na capa eu não curto. Mas eu gosto de deixar do lado, gaiola uma do lado da outra. Aí eu abro quando eu vou mostrar a fêmea para o passarinho. Eu deixo a fêmea morar do lado do passarinho uma semana, então estão as duas gaiolas ali. E quando eu vou mostrar, eu abro a gaiola da fêmea e deixo um buraquinho na gaiola do macho para ele ir procurar ela. Porque aí eu vejo se ele gostou. Se ele olha para ela e o comportamento dele muda, é só você lembrar da sua adolescência. Quando você olhava uma menina, mais ou menos da sua idade lá, que te interessava, você mudava o comportamento. Estufava o peito, ficava meio sem graça, sua mão você não sabia onde colocar. É a mesma coisa. O bicudo, ele transparece isso, que ele gostou. E ele começa a fazer um monte de coisa que ele não faz naturalmente na gaiola. Ele começa a pular diferente, ele começa a abanar o rabo diferente, ele faz outras coisas. E ele começa a cantar mais. E a partir do momento que você fecha a divisória e ele não está vendo ela mais, ele inicia automaticamente a cantar muito. Então, isso é um indicador. Mas isso não quer dizer que acasalou, né? O indicador que acasalou, você precisa olhar os dois lados. Que, por exemplo, se o bicudo fez essa palhaçada toda, ele gostou da fêmea, isso é bom. Aí você precisa que a fêmea goste do macho. Aí você faz o procedimento contrário, de abrir o macho e abrir um buraquinho na fêmea, depois de uns dias, para ver se a fêmea também vai procurar ele. Se a fêmea começar, a hora que ela viu ele no buraquinho, começar ela também a começar a passar maquiagem, ajeitar o cabelo, começar a fazer as coisas diferentes, né? Você já está vendo que ela está gostando. Aí ela vai lá para a janelinha e ficar olhando ele. Opa, o casal se gostou. Aí é só questão de tempo. E aí depois você vai ter que acertar o tempo de fêmea, todas essas coisas. Para você poder ver isso na prática, eu comecei a gravar no canal do YouTube, lá do Quinto Dia. Eu vou colocar para vocês aqui o canal, o link, tá? Eu vou copiar e vou botar no chat enquanto eu estou falando aqui. Vamos lá. Eu coloquei uns vídeos, tem uma playlist lá sobre acasalamento. Eu acho que pode ser útil para vocês, porque... por que eu acho que isso pode ser útil? Porque eu estou filmando 2 casos que são muito comuns. Na realidade, eu filmei 3 casos. Eu filmei 2 ou 3 pardos, que eu comecei o acasalamento do zero, desde pardo, tá? Eu filmei um passarinho que perdeu a fêmea, que virou galador, eu tirei a fêmea e estou começando a acasalar de novo. E eu comecei a filmar o koala, que morreu a fêmea na muda agora, nessa temporada. E também estou começando do zero o acasalamento. Então, todas essas coisas da fêmea gostando do macho com a fêmea, a troca de piada entre eles, o pardo, quando ele estava no momento de pedir fêmea, tem um vídeo lá que para mim, assim, é perfeito o que eu descrevi do pardo, porque ele dá todos os comportamentos de um passarinho que está já no ponto para começar a acasalar. E esse pardo deu certo, a gente acasalou com a fêmea daquele vídeo, agora ele está pintado, quase preto, continua com a mesma fêmea, chia ratinho para a fêmea, está no ponto de mexer. Pena que não ficou preto, senão já dava para puxar, tá? Vamos aí para outra pergunta. Mas, assim, uma coisa que eu tenho dúvida também é que
ele acasalado, é necessário ir para a roda com a fêmea? Sempre? Ou Olha, não? cara, isso daí que assim, a regra é sim, é necessário ele ir com a fêmea sempre. Mas, por exemplo, vamos colocar assim, você mora do lado do torneio. Aí você não quer levar a fêmea, pô, eu moro do lado do torneio, eu nem pego o carro para ir no torneio. Saio e aí você não quer, pô, leva a fêmea ali no torneio, tira, né, ele da fêmea ali no torneio e leva a fêmea para casa. Mas porque assim, senão você vai estar tirando ele do. Qual é o erro mais comum que cometem para iniciar um bicudo primeira vez na roda? Que você sempre vê assim ao longo dos torneios Cara, que você participa. Que eu toda vou vez te- que esse rapaz sempre acontece eu vou isso. te falar, o erro mais comum é um conjunto de erros provocado pela ansiedade. Até eu erro com isso. Tá? É você levar o bicudo para a roda e, por exemplo, primeira vez de um bicudo. O bicudo abriu, ficou preto e você vai testar. Aí, ao invés de você fazer toda a preparação, o bicudo está cantando muito, você já, primeiro treino do bicudo já é uma roda. Aí o bicudo dá aquela sentida e você meio que dá uma desistida do passarinho, desanima. Isso é um erro, porque não é assim, o bicho não é uma máquina, né? É um animal, o animal precisa de rotina. Claro que existem os abortos da natureza que são feitos para aquilo e não vai sentir, mesmo na primeira vez, já vai querer ganhar o torneio e tal, mas na maioria das vezes, né, você vai precisar levar uma, levar duas, levar três, o bicho acostumou, cantou em qualquer lugar, né? Aí você bota na roda, deixa um pouco, uma hora, duas, tira. Aí no outro torneio você deixa um pouquinho mais. Aí no outro torneio você deixa finalizar. Então esses erros de forçar o bicho sem estar pronto são os erros, assim, é um conjunto de erros mais comum. Mas isso não é só na primeira vez na roda, não. Às vezes essa ansiedade atrapalha a gente e a gente não tem nem a chance de levar o bicudo a primeira vez na roda. A gente estraga o bicudo em casa mesmo. Porque, por exemplo, muita gente me pergunta isso, muita gente, tá? E eu não sei se tem a ver com o clima, eu não sei qual que é, mas coincidentemente esse ano muita gente do Nordeste e do Norte tem mandado mensagem para mim por causa dos vídeos, perguntando sobre como que faz com bicudo que não tem interesse em fêmea e isso e aquilo. Aí eu gravei também os vídeos do manejo pós-muda dos bicudos e coloquei lá para o pessoal poder ver. Porque fica ansioso, porque o clima daí é diferente, né? Então, é calor o ano inteiro praticamente, a muda dos bichos é mais rápida. Mas o que eu vejo como explicação para algumas coisas que eu ouço do pessoal, e isso fez sentido para algumas pessoas, é assim, o cara foi e comprou o bicudo de São Paulo. Aí o bicudo, na maior parte do Brasil que tem competição, o bicudo canta 7, 8 meses no ano e ele fica em muda de 4 a 5 meses no ano, ele fica descansando. Então ele vai cantar, só um bicudo muito firme, ele vai cantar 8 meses. Um bicudo normal vai cantar 7 meses no ano. E o resto dos meses ele está fazendo muda e descansando. Aí você pega um bicudo de São Paulo lá, leva para a Bahia aí, que não, o inverno é muito curto, se tiver inverno, na maioria das vezes só dá uma esfriadinha e acabou. E os bicudos daí fazem muda em 2 meses. Beleza, mas esse bicudo veio de outro estado, veio de outro clima. No Brasil é como se ele tivesse vindo de outro país, né? Porque o Brasil é um país continental. Então, ele muda o clima. Vocês estão super perto aí de linha do Equador, essas paradas assim, tem tudo que influencia. Depois de um ano aí, pode ser que o bicudo faça a muda mais rápido e acompanhe os outros, mas é muito difícil um bicudo de fora chegar aí e já fazer essa muda. Aí o pessoal quer botar fêmea no bicho antes do bicho estar pronto. Isso é um erro que você vai matar o bicudo em casa. Não, o bicudo às vezes não vai nem abrir, porque se você bota fêmea no bicudo e ele não está pronto, você atrasa, você sabia disso? Você bota ele para demorar mais para aprontar.
né? Porque eles se juntam quando estão prontos. O macho, na fêmea, na natureza, eles vão se juntar a hora que está na época de reprodução. Aí eles começam, né? O macho canta, atrai as fêmeas para o território dele, é assim. Então, isso daí é um erro também que eu vejo bastante. Muita gente cometendo esse erro por causa da ansiedade, né? Então, a dica, assim, ó, como não cometer esse erro? Observa o passarinho, né? Quando que é a hora de eu botar a fêmea nele? Depois que ele estiver cantando muito. A mesma coisa do vídeo do pardo para começar o acasalamento serve para o preto depois que sai da muda. Quando ele sai da muda, qual é a hora de botar a fêmea nele de novo? Depois que ele estiver cantando o dia inteiro sem a fêmea. A hora que ele estiver cantando sem precisar da fêmea, eu boto a fêmea do lado dele, entendeu? Então, beleza, aí eu vou botar a fêmea e vou começar a puxar ele. Você não leva ele para a roda lá já na primeira vez. Você pode até levar para a roda porque você quer um bicudo para torneio. Mas você leva e bota ele antes dos outros, observa, tira, até você ver que ele foi cantando no carro, chegou lá cantando, botou na roda, tá cantando, aí você deixa, tá? E a minha dica para, assim, todo criador que botar um bicudo na roda a primeira vez, tem que botar na cabeça que ele vai ser babado esse bicudo o primeiro torneio inteiro, o segundo torneio inteiro, o terceiro, até o bicho pegar tarimba. Por quê? Porque um bicudo que está indo pela primeira vez na roda pode ser um craque, mas ele pode chorar a qualquer momento, porque aquilo é novo. Se o adversário que estiver do lado, por algum motivo, fizer alguma coisa que intimide ele pode sentir. E aí o dono tem que estar olhando, não é para ir tomar café, não é para ir tomar cerveja, não é para ficar de conversa com um colega, é para ficar olhando seu bicudo. Vou conversar, mas vou conversar aqui, ó, olhando de rabo de olho para ele, porque se ele sentir parar de cantar um pouquinho e tal, você já tira, porque você precisa preservar ele, né? Então, isso são um pouco das coisas que eu tenho visto com o pessoal que tem estreado passarinho, e principalmente coisas que eu já errei, tá? Coisa que eu já fiz errado e paguei um preço, né? Gaiolas Fronteira, vamos lá, amigo. Solta o freio. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Sou aqui do sul do Brasil também, estou mais especificamente em Foz do Iguaçu, no Paraná. Tem umas rodas fortes de bicudo aqui, né? Bastante passarinho com destaque aqui. Tem sim. Eu, na verdade, hoje sou curioseiro, né? Mandei bastante bicudo aí pro Nordeste já. Trabalhei bastante bicudo, mas sempre a gente está querendo aprender mais, né? Com certeza. A minha dúvida que eu vou perguntar para você hoje é o seguinte. Vamos voltar um pouquinho lá no acasalamento, certo? A partir do momento que o bicudo pegou acasalamento, tá acasalado, certo? Tá cantando acasalado, a fêmea tá apaixonada, ele tá apaixonado, enfim, todo aquele processo, que não é fácil de acertar. Na semana, você... Não é uma regra, né? Que nem um passarinho igual ao outro, claro, com certeza. Mas, na maioria das vezes, esse pássaro, ele permanece ao lado da fêmea. Você tira para descarregar esse passarinho. O pessoal tem esse costume, tira, descarrega, volta para a fêmea. Então, eu sei que não é uma conta exata. Igual eu acabei de falar, o pássaro, o bicudo, ele não é 1 mais 1 é 2, entendeu? Cada um tem o seu ritmo, né? Mas o que dá mais certo hoje, né? Nas puxadas, é tirar para descarregar, é não tirar, é mostrar 2 vezes na semana. Então, assim, o que você vê hoje como assim, tá dando mais certo, entendeu? Eu acho que a minha dúvida fica só nisso aí agora, no momento. Tá, então vamos lá. Você já respondeu, tá? Não tem uma regra, não existe a regra, vai da observação do dono. Passarinho de muita fêmea, ele vai precisar morar vendo a fêmea 100% do tempo. No começo da temporada, você vai precisar botar ele para descarregar da fêmea, você vai precisar colocar ele para fazer treino de bateria, para fazer treino com outros passarinhos durante a semana, e voltando para a fêmea, para afiar ele. Depois que ele afiar, você não vai fazer mais, você vai deixar ele na fêmea direto e só vai mexer para o torneio. Porque se você ficar fazendo isso a temporada inteira, depois que ele já afiou, você nunca vai tirar o melhor dele no torneio. Ele vai ter uma mediana que você vai saber que ele pode cantar mais, mas você não vai entender porque que ele não está cantando. Já fiz muito isso com qualquer coisa,
porque ele sempre foi um passarinho de bateria, eu sempre tive criatório, tive muito bicudo, então ele sempre ficava na bateria e eu sempre costumava deixar ele com a fêmea direto e tirava da fêmea para dar uma descarga em bateria e tal, e ele cantava na faixa dos 7 minutos. Quando eu comecei, depois que ele aprontou, a não mexer mais com ele e deixar ele na fêmea direto e levar para o torneio, mas sempre depois que aprontou. No começo da temporada eu faço bateria com ele quase todo dia. Mas depois que ele chegou naquele nível hormonal lá, que eu sei que ele está pronto. Pelo comportamento dele eu sei. Mas isso só serve para ele. Aí eu não mexo mais nele, deixo ele na fêmea e puxo no torneio. Ele começou a dar 8, passou de 9 e rendeu mais. Mas ele já é meu bicudo há 4 anos, né? Então, 4 para 5 anos. Então, eu já tenho uma história com ele. Então, assim, é muito difícil você acertar esse ponto. Muita gente não mexe com o passarinho durante a semana, deixa o passarinho até na capa motel. Tem gente que é 24 horas na capa motel, só abre a capa motel, pega sol, aí bota sol na fêmea e depois volta para o lugar e só tira para o torneio, mas cada um vai ter o seu manejo. Isso daí é muita observação. Eu não gosto, e aí é um negócio que eu acho que a maioria das pessoas que tem criatório acaba concordando comigo, eu não gosto de passarinho de pouca fêmea, porque quem tem criatório e não tem uma estrutura que possa isolar numa outra casa, alguma coisa assim, o passarinho acaba passando de fêmea e você nunca vai ter um passarinho para fazer um campeonato, porque vai ter uma semana ou outra que ele vai falhar porque tem uma fêmea pedindo gala, porque tem muito filhote chorando, aí atrapalha. Então, eu gosto dos passarinhos de muita fêmea. Quando eu tenho passarinho de pouca fêmea, eu apronto, boto para cantar e mando embora. Porque vai ter que ser feliz na mão de outra pessoa. Na minha mão, ele não vai ser feliz, não. É muita fêmea, né? Tem muito passarinho. Mas, enfim, tudo é de observação, gente. Assim, ó, a dica que eu passo para vocês no começo da temporada, para você ativar o passarinho, ele está subindo o nível hormonal dele. Aí você vai ver o que ele gosta. Geralmente, os treinos de bateria, botar os vídeos aí de treinamento que eu faço também para ajudar o povo, para tocar, para o passarinho cantar, tirar de perto da fêmea, botar nos outros machos, deixar de cara, pegar um pouquinho de briga, dar aquela ralada um no outro. Isso é no começo da temporada até o bicho chegar no ponto do torneio. Chegou no ponto do torneio, tem torneio todo final de semana, aí você para, não faz mais nada com ele, deixa ele na concentração para o torneio. Igual quando você faz com colheiro, por exemplo. Colheiro, a maioria das mexidas é assim. O azulão, o cara não mexe com o passarinho e vai mexer com o passarinho, trinca-ferro também, vai mexer só no torneio. Bicudo, a mesma coisa. Mas o segredo que eu aprendi e eu costumo fazer para aprontar os meus bicudos mais rápido no começo da temporada eu faço treinamento mesmo, eu boto de cara, eu dou ralada nos bichos, eu tiro da fêmea para fazer mini torneio em casa 2, 3 vezes na semana, até eu ver que o bicho afiou. Afiou, desceu o espigão, né? Que é aquelas peninhas da cloaca do macho, né? Pô, o passarinho tá firme, tá cantando. Se eu acender a luz agora, lá em cima, no meu criatório, eles vão começar a cantar? Pô, então tá bom, agora eu paro de mexer, entendeu? Eu geralmente faço isso. Mas assim, cada bicuda é de um jeito, gente. O que você acha sobre deixar o macho mudar perto da fêmea, olhando pelo buraquinho? Lucas, não faça isso, tá? Procedimento de muda. Se você não tiver um monte de bicudo, se tiver só um macho e uma fêmea, procedimento de muda leva a fêmea para o mais longe possível dele, leva o macho para o mais longe possível dela e deixa eles isolados, fazer muda isolado. Só volta a fêmea nele quando ele estiver cantando muito, tá? Não deixa. Bicudos, quando são muito crônicos, eles não vão fazer muda se ficar vendo a fêmea o ano inteiro, tá? Se você tiver um monte de bicudo, o macete que dá certo em 99% dos casos, tá? Você coloca todos esses bicudos no mesmo ambiente, todos um de cara com outros machos. A uma distância de uns 2 palmos, 1,5 palmo de uma gaiola para outra, para eles não ficarem brigando. Tá? Eles vão pegar ordem, vão pegar briga, vão ficar fazendo torneio durante uns 4, 5 dias. Depois, o primeiro deles vai esfriar. Aí todo mundo esfria,
vai chegar uma hora que todo mundo vai derrubar a pena junto. E eles voltam a cantar tudo junto. A mesma coisa se faz com as fêmeas, em outro ambiente. Tá? Isso a gente está simulando uma coisa que acontece na natureza, que os bicudos são territorialistas, como o caboclinho, como o curió, como o colheiro, mas na época de muda eles se juntam em bandos grandes, macho misturado com fêmea e tudo mais, mas a gente faz esse esquema de não misturar as fêmeas até para uma fêmea não acasalar com o macho da outra e tal. Aí, isso eu faço há muito tempo e dá muito certo, tá? Demora, o criador que nunca fez e faz a primeira vez, ele fica duvidando que o negócio vai dar certo, porque durante os primeiros dias os bicudos disputam muito, demora pra caramba, assim, parece uma eternidade. Depois que você fez a primeira vez, você espera 15 dias, um mês, até os bicudos pararem, tranquilo. Mas quando você está fazendo a primeira vez, passou 5 dias no esfriado, você já fica, não tá dando certo, eu vou tirar isso aqui. Mas é só manter que dá certo. Aí você joga a fêmea para ele de novo depois que ele tiver aberto cantando, tá? Vamos lá, gente. Quem é Rock, manda bala. Tira do mudo, solta o freio, manda pergunta. Vamos lá. Minha pergunta está relacionada com a muda de bico. Eu observo que os meus bicudos aqui, eles nunca completam a muda de bico. Sempre faz a muda de pena, mas fica com o bico ainda sem ficar bem perfeito. E já observei nos bicudos da roda também que a maioria fica assim. E aí, minha pergunta isso é normal no bicudo ou isso atrapalha o bicudo cantar? A gente tem que fazer alguma coisa para conseguir resolver isso. Cara, assim, o bico, ele é igual a unha. Ele não para de crescer nunca, tá? Por isso que a gente precisa usar o grit mineral sempre para ele ir aparando o bico, né? Amolando e fazendo aquelas coisas que ele faz com grit. Nem sempre ele vai ingerir a pedrinha, né? Muitas vezes ele só fica passando a pedrinha no bico e tal. Então ele vai crescer sempre. Essa impressão que dá de que ele está mudando o bico, né? É porque sempre está crescendo um pouco. Claro que durante a muda de penas, né? Ele dá aquela renovada no bico mais rápido. O que você precisa ver é que tem até veterinário que fala isso, né? Que a muda de bico interna não existe e tal. Mas o bicudo sente muito. Pode não existir para outras espécies. Para o bicudo existe isso. Tem uma época da muda que o bico fica mais sensível por dentro e ele tem dificuldade para comer. Tá? Então, esse é o ponto de preocupação. Se ele fizer essa muda no meio da temporada de torneio, se ele estiver nesse estado, isso pode atrapalhar, porque ele vai se alimentar menos e vai estar se estressando por causa da roda, então ele com certeza vai ter um resultado pior. E aí o criador precisa observar e saber identificar esse momento, para poder botar um milho, para poder botar uma semente verde, né, que está mais mole, botar um pepino, e as comidas macias, né, farinhada e tudo mais. Mas assim, se o passarinho está super saudável, você não vai nem perceber que ele passou por essa fase aí, mas às vezes acontece. O ano passado, o koala, meu bicudo, ele fez essa muda aí que o bico ficou sensível, depois que começou a temporada do torneio. E eu reparei isso porque ele começou a escolher muito quais sementes. Ele praticamente só comia senha nesse período, e aí eu caprichei no milho verde, caprichei no pepino, caprichei na farinhada para ele. Em 2, 3 semanas ele estava já comendo todas as sementes de novo. Isso é um indicador. Isso é uma dica, tá, gente, de observar como que eu vou saber se está com essa muda, se não está, essa muda de bico. Esquece o bico. Não olha para o bico, olha para o que ele está comendo. Se ele tiver comendo todas as comidas que ele sempre gostou, o bico pode estar descascando, pode não estar, que não vai fazer diferença. Entendeu? Você vai ver pela dificuldade dele de comer, tá? Mas não vai ter jeito. O bico do bicudo vai estar sempre com alguma camada crescendo e essa é a rotina. O que você precisa ver é mesmo se ele vai ter dificuldade para se alimentar. Lucas Caetano mandou outra pergunta.
Azeite de oliva misturado na semente. Então, muita gente usa, eu nunca usei, tá? Não posso te falar se ajuda ou se não ajuda, mas vai umidificar a semente, com certeza vai ficar mais fácil dele comer. Mas eu nunca usei, tá, gente? Eu não. É muito difícil, assim, muitas perguntas que o pessoal faz para mim sobre o trato, né, sobre a parte nutricional, muitas coisas eu não consigo responder, porque como eu tenho muito passarinho, eu fico tentando sempre diminuir o trabalho, né? Então, eu gasto bastante grana com estrusada, com farinhada mais cara, com essas paradas, para não precisar ficar fazendo uso de aditivo, de coisas que vão dar trabalho, porque eu tenho tratador, né? Então, você já viu, você vai ensinar o tratador uma coisa até ele aprender, aí você vai ensinar, agora tem que fazer o azeite, agora tem. Se ficar botando coisa que depende de mim, não vai ser feito, entendeu? Porque se eu vejo isso, vou contar um negócio engraçado. Tem um tratador, ele é muito bom. Mas, por exemplo, se alguém vier aqui em casa no domingo, que ele não vem, escolheu um passarinho e levou, e eu deixar a gaiola no mesmo lugar que estava, o cara levou, por exemplo, uma fêmea, e deixou a gaiola da fêmea lá. Na segunda-feira ele cuida daquela gaiola. Tá com a água trocadinha, fundo trocado, cheio de comida, é uma beleza. Então eu vou pelo menos trabalho. Então, por exemplo, esse macete do azeite eu nunca usei, mas muita gente usa, né? Falam muito bem. Eu acho que mal não faz. Também, desculpa aqui rapidinho. Fala aí. Essa relação do osso de ciba, como você disse aí, também é até uma forma de desestressar. Eu noto que o curió, né? Eu tenho 2 curiós aqui, e eles utilizam bastante do osso de ciba, mas também eu noto que é até para uma forma deles ficarem ali no dia a dia, né? Brincando também. Sim. Acaba bastante. É a mesma função de você pegar uma tiririca in natura, de você pegar uma semente, não, um arrozinho verde lá, colocar. Tem aquela função do pepino, do milho verde. Com a ração que a gente dá hoje, com as extrusadas, com as farinhadas de mercado hoje, boas, a gente não precisaria dar nada disso, né? Isso. Nem semente, nem a gente tem os veterinários que não são passarinheiros, né? Os veterinários que são passarinheiros, eles falam menos besteira, né? Mas os que são passarinheiros, eles não deixam de dar semente. Mas os que não são, eles querem que você dê só extrusada e farinhada. Só que eles esquecem que o bicho granívoro vai ficar triste se não tiver uma sementinha para quebrar, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Eles se estressam muito, principalmente no período de criação. Eu já vi casos, aí eu não vou falar de torneio, mas de criação, de pessoas com fêmeas que matavam filhote, que arrancavam a pena de filhote, que batiam no filhote, que faziam um monte de besteira. E aí eu fui ver o criatório do cara para dar uma consultoria, e gaiola pequena, a alimentação pobre pra caramba, não tinha nada pra fêmea fazer. Aí, pô, a fêmea, bicuda é um bicho nervoso. Aí a fêmea é cheia de moleque pedindo comida o tempo inteiro, correndo atrás dela. Pô, não tem nada pra fazer. A gaiola pequena, ela descontava a raiva dela e o estresse nos filhotes. Aí eu falei pro cara, ó, eu acho que se você colocar umas 3 gaiolas para essa fêmea, todo dia colocar um banho, botar uma espiga de milho inteira grande para ela, botar umas raízes, colocar mais pote de comida espalhada, ela vai parar de fazer essas bobeiras com o filhote, que ela não fazia sempre. Então, parecia que ela estava ficando estressada e ia lá e batia no filhote mesmo. Ele fez isso e a fêmea parou de fazer besteira. E isso já aconteceu um monte de vezes no meu criatório. Tanto que esse ano eu diminuí bastante passarinho, e comprei gaiolas de 1 metro. Minhas fêmeas vão criar em gaiola de 1 metro. Porque elas ficam desestressadas. Que aí dá para você botar um monte de coisa na gaiola para ela ir se distraindo. E o bicudo de torneio é a mesma coisa. Claro que no torneio você vai botar o mínimo de coisa possível, porque você não quer que ele se distraia, né? Você quer que ele cante. Mas durante a semana, até a véspera do torneio, pô, quanto mais comida, quanto mais coisa tiver, melhor, né? Vamos lá, gente. Ó, a gente tá quase 1 hora, hein? Boa noite, Rafael. De novo aqui.
Eu queria também comentar um assunto que é até um pouco polêmico em relação a bicudo, que é o do voador. O que é que você pode me dizer? Bicudo pode fazer a muda no voador? Bicudo pode ficar na temporada no voador, só ir para a gaiola de torneio para ir para o torneio? O que é que você me diz sobre isso? Beleza. Vamos lá. Vamos para um princípio que vai responder um monte de perguntas. Acabou essa reunião nossa, acabou essa conversa, você tem uma dúvida. Claro, você pode me perguntar, não tem problema nenhum. E eu estou até no grupo de vocês aí, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas grava esse princípio. O bicudo é um animal. Como qualquer outro animal, ele precisa de rotina. Então, se você tiver condições de ter um voador para o seu bicudo, ter uma gaiola de torneio que ele passa para a gaiola sem se estressar, não pode ter o mínimo estresse. Você tem que ensinar ele a fazer assim, ó, vai, passa, ele vai lá e passa. Ele tem que gostar de ir para a gaiola de torneio. E depois que sai do torneio, ele tem que, vai, passa, ele passa para o voador. Você não estressou ele em nada, não precisou assustar, não precisou fazer nenhuma labarinha para ele passar. Você consiga tirar ele por exemplo, torneio domingo, na sexta-feira você tira ele, bota na gaiola de torneio, aí no sábado você faz a mexida e leva para o torneio. Voltou do torneio e bota no voador, vai ser excepcional para a saúde dele. Ele pode morar até num viveiro. Só que aí você pega o princípio da rotina. Ele pode até ficar solto. Eu treinei meu bicudo, ele fica solto dentro de casa, ou fica solto na natureza, você assovia e volta. Se você conseguir fazer a rotina do bicho, você não tem problema. O grande ponto, por exemplo, eu não deixo o passarinho no voador depois que começa a temporada. Por quê? Porque se ele se estressar na hora que você vai passar ele do voador para a gaiola, já pode ser aquele ponto que vai fazer ele cantar alguns segundos a menos lá, que vai diminuir o ponto, que vai fazer desistir da roda, porque a gente está falando de tudo que a gente mexe com o passarinho durante a semana para o torneio, a gente está regulando o quê? Uma única coisa, hormônio. A gente está falando de hormônio. Então, se você intimidar ele assustando para ele passar de gaiola, você está mexendo no hormônio dele. Aí eu prefiro não fazer, entendeu? Rafael, mas você puxa os passarinhos que você gala. Então, mas meus passarinhos que eu galo são tudo sem vergonha, né? Ele já sabe que a hora que ele vai para a gaiola do voador, ele vai fazer amor, né? Então ele chega do torneio, ele vê aquela gaiola branca de criação e já fica doido, ele começa a disparar para a gaiola vazia. Ele quer ir para lá, de qualquer jeito. Então, eles estão treinados a fazer isso, né? Por isso que tem uma lenda, um mito, eu escrevi isso até na revista Passarinheiros e Cia, né, que é uma revista que tem circulação aí no Brasil todo, não sei se vocês assinam, mas eu escrevi passarinho, e tem no meu site isso também, né? Depois que publicou na revista, eu copiei o artigo no meu site. Passarinho de roda, pode galar? Então, passarinho de torneio pode galar? Pode, se você fizer uma rotina com ele, que você sabe o ponto dele. E você sabe até que dia da semana pode galar que ele vai para a roda do mesmo jeito. Você pode fazer tudo com o passarinho de torneio, entendeu? Mas você tem que definir uma rotina para ele. Fazer a muda no gaiolão, você não tem muito benefício, porque a muda ele precisa ficar quieto. Mas assim que acabou a muda, você botar ele no gaiolão é bom pra caramba. Você entendeu, Lucas? Esclarecido aí? Entendi. Obrigadão, Rafael. Valeu. Roque, você tá perguntando? Rafa, eu vou aproveitar aqui. Então manda bala. Foi até uma pergunta. Essa semana a gente estava conversando, né? Tava eu, Lucas e o Robertinho. E Lucas tem uma fêmea que ela pede gala na temporada e ela coloca ovo. Mesmo sem ninho, ela pronta. Isso prejudica o passarinho? O que é que a gente pode fazer, né, se prejudicar? Prejudica bastante. Muita coisa. A fêmea do passarinho de torneio, ela não pode pedir gala. Vamos voltar para um princípio que eu falei, né? Mexida, manejo. Tudo isso que a gente está conversando, a gente está trabalhando com o nível hormonal do passarinho, né? Transportando para o campo da ciência, nós estamos falando de hormônio. Quando o passarinho gala, né, ele desequilibra. Tem passarinho que vai ficar mais quente, tem passarinho que vai ficar mais frio, tem passarinho que choca, tem passarinho que fica brigão, tem passarinho que fica chorão,
E ali passa algumas horas, às vezes um dia, tem passarinho que demora às vezes uns 2, 3 dias, ele volta ao normal dele, já está com o hormônio regulado e começa a cantar de novo igual. Se ela está pedindo gala e está na capa motel, você nem está vendo, ele vai galar de algum jeito. Ah, mas está em gaula separada. Ele gala o puleiro, ele gala o coxo, ele vai ficar doidão. E ele está galando. E aí você está desregulando. Você não sabe se está indo para cima ou para baixo. Tem passarinho que gosta disso, mas a maioria chega na roda meio choco. E aí ele pia mole, aí ele desiste do torneio, aí ele, sabe, ele não está naquela. Ele não está naquela. Como fala? Na raiva, né? Na fibra. Ele chega lá desinteressado. Por quê? Porque a fêmea já está pedindo gala. O que ele queria? Ele queria aprontar para ela pedir gala, né? Todo o canto dele é para fazer ela pedir gala. Ela já pediu gala, já era. Então, não é bom. Aí, beleza. Manejo de fêmea de torneio. O manejo de fêmea de torneio precisa ser tão bom quanto do macho de torneio. Só que nutricionalmente você tem que controlar as coisas, né? Então, por exemplo, farinhada para fêmea de torneio, esquece. Se a fêmea é pronta, esquece. Você vai dar uma base de semente, você vai evitar colocar papel no fundo para ela não ter nada para rasgar. Você vai tentar fazer um manejo com ela para ela não aprontar, para ser um manejo. E aí você tem o último recurso, né? Se você. Primeira coisa, né? Eu vi a fêmea pedindo galho, eu troco a fêmea. Esquece, vai casar com outra fêmea, bota essa fêmea para criar se tiver genética boa. Se não tiver genética boa, encosta, descarta. Eu não fico com fêmea de jeito nenhum. Claro que pediu galo a primeira vez, a culpa é minha. Pediu galo a segunda vez, a culpa é dela, né? Então, se ela pediu só a primeira vez, eu vou tentar fazer o macete que eu vou falar para vocês. Qual é o último recurso da fêmea pedindo galo? Eu simular muda com ela. Não deixa ela mudar, mas faça o macete de muda. A fêmea está pedindo galo. Eu vou lá e boto ela de cara com outras 3, 4 fêmeas. Deixa ela esfriar. Quando eu vejo que ela está esfriando, não vou deixar muito, né? Para ela não entrar em muda, tiro e boto ela no macho de novo. Isolo ela do macho, para ela nem ouvir o canto dele. Fica de cara com outras fêmeas. Aí, quando for na véspera do torneio, eu tiro ela e trago para o macho. Tem dado certo, só que, por exemplo, se for um macho de muita fêmea, você faz isso, você já ferra a mexida dele, porque ele vai ficar longe da fêmea a semana inteira. Então, quando começa a pedir galo assim, a melhor coisa que tem é trocar a fêmea, né? E aí, assim, não precisa ter esse mito, né? Tem muito bicudo que casa com uma fêmea só a vida inteira, mas isso porque o dono inventou isso, né? Porque o bicho é rotina, né? Certo? Se você acostumar ele, por exemplo, é possível. Tá, vamos supor que você tem uma fêmea que a fêmea ela é vesga, aí ela tem uma pata torta e uma pena roxa. E o passarinho amou essa fêmea. Vai ser difícil você acasalar ele com outra fêmea. Porque ele vai querer a pena roxa, a pata torta e a vesga, que era a fêmea dele. Mas se a fêmea for, é uma fêmea normal que dá quen-quen, que tem um bico rajado. Você arruma uma outra que dá quen-quen com o bico rajado, você já sabe que é o jeito que ele gosta, ele vai acabar acasalando, entendeu? Então, é bom você fazer isso. Só que antes de descartar, você pode fazer esse macete, de tentar esfriar a fêmea de alguma forma, né? Alimentação, sem estímulo para ela, e, em último caso, botar ela de cara com outras fêmeas e fazer a mexida. Espera aí que tem pergunta aqui no chat. Carlos, né? Boa pergunta difícil, né? Quando eu sei que meu bicudo passou de fêmea? Carlos, eu não sei se você estava no começo, eu esqueci o nome do amigo que fez a primeira pergunta. Essa pergunta de bicudo passou de fêmea ou não, é uma pergunta que ninguém vai conseguir te responder isso, a não ser que conheça o seu bicudo tão bem quanto você, porque ele vai mudar o comportamento. Se ele for um passarinho super ativo, que canta brigando, que canta rodando a gaiola, quando ele passar de fêmea, ele vai ficar quieto, parado. E vai até cantar, mas vai cantar menos. Se ele for um passarinho parado, concentrado, quando ele passar de fêmea, ele vai fazer o contrário, vai ficar brigão demais. Então,
tudo tem a ver com o seu passarinho, né? Ele que vai dizer. E esse negócio de passou de fêmea é só um jeito que a gente usou para a gente se comunicar, né? Porque, na verdade, é o nível hormonal. De novo, a gente volta para o tema do hormônio, né? Mas tá certo falar, passou de fêmea, você deu fêmea demais, o passarinho passou do ponto que você gosta dele cantando, você vai dosar, mas isso é comportamento, você vai ver o comportamento dele, tá? Tem alguma estratégia que eu identifico o tempo de fêmea que o meu bicudo... Cara, essa é a arte. Ó, a pergunta do Carlos. Tem alguma estratégia que eu identifico o tempo de fêmea que o meu bicudo necessita para fazer um bom torneio? Essa é a arte. Porque assim, ó, sem a observação e a medição, aí eu tenho um caderno, não está aqui comigo, eu tenho um caderninho que eu anoto tudo do passarinho. Então, quando eu começo a mexer com o passarinho, essa dica é uma dica que não vai responder sua pergunta, Carlos, mas vai te ajudar a responder sua pergunta, porque essa pergunta não vou ser eu que vou responder, quem vai responder é você, entendeu? Então, esse macete que eu vou te passar agora é um macete para você obter informações para você responder isso. Você pega, vai começar a mexer com o passarinho, você pega 100% de fêmea. Você vai botar lá, segunda-feira ele vendo a fêmea num buraquinho, sei lá. Eu gosto do buraquinho porque eu fico vendo o comportamento dele, procurando ela, né? Então você vai botar ele na segunda-feira, vai deixar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai levar para roda. E você vai medir ele. Você vai medir qual é o tempo que ele está cantando, qual é o tempo entre uma cantada e outra, quanto tempo ele fica parado comendo, se ele entrou cantando, se ele entrou brigando, se ele parar de cantar, que horas ele parou de cantar e vai para casa. Aí vamos supor, o passarinho entrou, brigou muito, só depois de meia hora de roda que deu o primeiro canto, ficava cantando muito curto, brigava muito, comia muito, e brigava muito e dava outro canto, e você tirou ele da roda às 10 horas da manhã. E você deu 100% de fêmea. Aí o que você faz? Aí você vai lá e dá 0% de fêmea agora. Deixa ele sem ver a fêmea a semana inteira e vai ver a fêmea só 0% não, mas né, quase zero. Vai ver a fêmea só na véspera do torneio de tarde, na hora de dormir. Aí você vai anotar. Qual jeito ele ficou melhor? Com pouca fêmea ou com muita fêmea? Ah, com muita fêmea. Então tá bom. Então você esquece o pouca fêmea e ao invés de botar segunda, você vai e pula para quarta-feira. Bota a fêmea na quarta e leva para a roda. E vai medindo e anotando, entendeu? Ó, de quarta-feira para sábado vendo a fêmea e no domingo levando para a roda, ele ficou muito bem na roda, mas ele finalizou pouco. Repete, porque aí você vai entrar na rotina. Se você conseguir fazer a rotina que ele gosta, já era. Ele vai virar um bicudo que vai funcionar igual um reloginho, entendeu? Mas você vai fazendo esses ajustes e anotando. O mais importante de tudo, gente, é anotar, porque principalmente o bicudeiro, né? E o bicudeiro gosta de mexer com um monte de bicudo. A gente esquece. Pode ter certeza que esquece. De uma semana para outra pode ser que não esqueça, mas às vezes você vai mudando a mexida um pouquinho cada dia, quando chega daqui a um mês o bicudo desacertou, você não sabe qual foi a mexida que desacertou se você não anota, você vai esquecer, tá? Bom, eu esqueço, né? Então eu dou essa dica de anotar para todo mundo. Ananias, faz a pergunta aí. Respondeu, Carlos? Mais ou menos. Respondeu Né? sim, Rafael. Respondeu. Pô, bacana. Valeu. É porque eu estou iniciando, tem um ano aí de criação, e a gente fica um pouco perdido, não sabe se tem pouca fêmea ou muito. Mas aí a ideia é observar e não tem fórmula pronta, né? Sim, tem que observar bastante e anotar, cara. Assim, ó, tem um sistema chamado MyBirds. Ele é um sistema que tem no celular e tudo. Você pode anotar todas as coisas lá. E aí você consulta. Agora, eu uso caderninho, porque eu sou meio desorganizado e eu tenho muito bicudo e se eu for ficar colocando tudo no sistema, eu não vou ter tempo. Eu uso o caderno. Quando eu subo para o meu criatório, eu levo o caderno no bolso. Um caderninho que cabe no bolso, um bolso de bermuda, bolso de calça, qualquer bolso vai servir. Eu levo e anoto tudo, cara. Tudo que eu tô vendo eu anoto. Fala, Ananias, faz a pergunta aí.
Tira do mudo aí, manda. Isso. Não tenho pergunta não, Rafael. Só aprendendo por enquanto. Só Isa, que eu vi observando aí suas lições. Eu vi a mão levantada. Então vamos lá. Agrofauna e flora. Eu não sei qual é o nome, mas deve ser o nome de uma loja, né? Agrofauna e flora. Fez a pergunta assim, ó, por que existe vassourada nos torneios? Não seria melhor só uma etapa? Essa pergunta é uma pergunta fácil de responder, mas eu fico meio cheio de dedo para fazer essa pergunta. Porque assim, ó, o torneio, primeiro, vassourada, ela existe. Qual a primeira função da vassourada? Eliminar bicudo para ficar só os melhores para a final e conseguir fazer uma final e acabar o torneio no horário. Então você pensa o seguinte: a temporada aqui da Sonite em Niterói, por exemplo, que tem 150, 170 gaiolas. Se não tiver vassourada e a gente fizer só uma etapa na final e começar meio-dia, 15 minutos cada rodada com 20 marcadores, vamos supor que tenham 100. Vamos arredondar para 100. Dos 170, 70 pararam de cantar, o dono tirou. Tem 100 na final. Vão ser 5 rodadas de 15 minutos. 5 rodadas de 15 minutos vai dar 1h15, certo? Se eu não me engano, deu 1h15. Se começar a marcar meio-dia e entre uma e outra der uns 5 minutos, de 5 a 10 minutos para arrumar tudo, a gente vai terminar o torneio 2 horas da tarde. Então, a vassourada é para você eliminar esses passarinhos adicionais e ficar com um número menor no final. Só que ele tem um outro objetivo também. Se você quer ter um torneio com média alta, você tem que tirar os passarinhos que estão cantando menos da roda. Se você não faz a vassourada e o dono ele não tira o passarinho, vamos supor que tem um passarinho, eu vou aí para o torneio de vocês, aí chega aí, meu passarinho não está bem, meu passarinho está dando um canto a cada meia hora, aí eu sou visita, vocês não mandam eu tirar o passarinho da roda e só tem uma etapa. Meu passarinho vai estragar a roda de vocês. Porque ele vai puxando todo mundo para cantar menos igual a ele. Entendeu? Por isso que a gente faz a vassourada, para poder a gente ter os bicudos no melhor desempenho possível. Por isso que a gente coloca música no salão. Às vezes o torneio, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, as rodas começaram e quando começou estava muito empolgado, com 60, 70, mas depois a gente teve rodas de 30 gaiolas. Uma roda de 30 gaiolas é um desafio enorme para o bicudo cantar no final, depois de 4 horas de torneio. E aí, vamos colocar que uns 10 bicudos saíram na vassourada, ficou 20. Quando não tinha vassourada lá, e nos primeiros anos o pessoal não fazia vassourada, até esse foi um erro que eu compartilhei com eles, eu falei, não faz vassourada não, vamos deixar para o pessoal não desanimar e tal. O bicudo cantava 5, 6 minutos, ganhava o torneio. Quando eles começaram a fazer a vassourada e só deixaram os bicudos que estavam cantando bem, eles começaram a ver médias de 7, 8 e até 9 minutos já deram lá. E as rodas deles são rodas de 30, 40, 50 gaiolas. Então, a vassourada é para o torneio ter um nível de qualidade maior, tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas basicamente são esses 2 pontos, tá? Nesse caso aí, a vassourada também não seria importante para quem está levando o seu pássaro novo no campeonato, né, no torneio, porque ele coloca ali, logo ele vai tirar também e vai dar uma sequência, né? Sim, isso daí. Mas assim, aí o pássaro novo, o dono tem que. Ele pode deixar para vassourada para marcar, ou pode não deixar, pode tirar antes, né? Ele pode tirar depois. Mas isso é a decisão meio que do dono, né? Agora, a vassourada tem que ser uma coisa meio que assim, se vocês querem que o torneio de vocês tenha médias altas, vocês têm que ter a vassourada, tem que ter o critério para deixar só passarinho cantando. A hora que vocês tiverem, vamos supor que vocês tenham 20 bicudos na final, e esses 20 minutos estejam cantando 5 minutos, algum deles vai cantar 7, 8. Se você tiverem 20 minutos na final e a maioria dos bicudos está cantando 3, o campeão vai cantar 5. Entendeu? Então, para as médias irem aumentando, vocês precisam sempre estar fazendo a vassourada, né? O Carlos fez outra pergunta. Na semana que tem o torneio, devo fazer bateria em casa? Quantas vezes por semana?
Carlos, essa pergunta é assim, ó, no começo da temporada, eu costumo fazer bateria em casa, porque eu tô querendo ativar os meus bicudos. Depois que eles estão na rotina de torneio e estão cantando direto, eu não faço mais bateria em casa, não. Deixo os bicudos parados, tá? É só no começo da temporada mesmo. E aí, assim, você é o Carlos, que a gente estava falando, que é de Ananindeua, do Pará. Aí o clima é louco, o torneio de vocês é o ano inteiro, né? Então não tem muito começo e final de temporada, né? Roda direto a brincadeira aí. Então minha dica para você é assim, ó, o seu bicudo saiu de muda, começou a cantar, você botou a fêmea, você pode ir fazendo bateria até ele estar afiado. Depois que afiou, para. Não importa qual época do ano vai ser, tá? Beleza, Arthur. Valeu. Valeu. Eu tenho que responder essas coisas de vocês que estão num clima diferente, porque é muito diferente mesmo. Vocês estão num lugar privilegiado, dá para criar bicudo o ano inteiro, torneio o ano inteiro. É uma maravilha, o negócio é espetacular. Lucas Humberto, fêmea que canta muito atrapalha alguma coisa? Não. Mas você tem que ver se o macho gosta da fêmea faladeira, né? A fêmea do meu bicudo canta muito. Tem algumas aqui assim também. Se ele gosta, beleza. Ó, se ela começa a cantar e interrompe a cantoria dele, essa é a melhor fêmea que tem, porque um dos objetivos da fêmea é ela travar o macho e fazer ele parar de cantar, para ele poder cantar o máximo possível no torneio. Tá? Só que geralmente as fêmeas não precisam cantar para o macho parar, ela só precisa dar um quen-quen, né? Ela dá um chamado, quando o macho está acasalado, ele já para de cantar. Lucas Caetano, vamos lá. Um bicudo que foi acasalado durante a temporada pode ser levado ou é necessário esperar? Não, o acasalamento vai desenvolvendo à medida que você vai puxando. Se tiver firme, vai levando. O koala eu acasalei ele na quarta-feira. Eu tentei acasalar ele com a fêmea nova, depois da muda. Depois eu reparei que ele enjoou dela. Eu acho que eu botei fêmea cedo demais. Aí o erro foi meu. Aí eu tirei a fêmea, botei a fêmea na quarta-feira, levei no sábado já no torneio, com a fêmea que ele estava interessado. Eles estão evoluindo no acasalamento. Não dá para falar que acasalou ainda, mas está evoluindo. Tá? Então eles vão melhorando. E aí, pessoal, mais pergunta? Acabamos. Wilson. Tá rendendo. Vamos lá, Wilson. Pode fazer a pergunta. Vamos, Wilson. Tira do mudo aí e pergunta. Quem tem outra pergunta? Boa noite. Boa noite. Rapaz, quando a fêmea fica trocando o canto com o macho por cerca de, vamos supor, uns 5 minutos, 6 ou até mais, é um bom sinal ou não? Ela tá vendo ele ou ela não tá vendo ele? Não tá vendo. Estão em áreas diferentes. O canto é igual dos dois? Não. Então ela tá achando que ele é fêmea ou ele tá achando que ela é um outro macho. Eles não estão acasalados daí. Se ela estiver cantando o mesmo canto dele, aí é a fêmea chamando o macho. Se você botar eles um do lado do outro, talvez pare um pouco a cantoria, quando eles estiverem perto, né? O maior indicador que eu vi até hoje de um acasalamento perfeito, né, no macho é ele chiar ratinho para a fêmea. E na fêmea é ela mudar o canto para cantar o canto do macho dela. Quando você conseguir um casal desse jeito, que a fêmea quando canta o canto do macho, e o macho quando vê a fêmea chia ratinho, o casal tá perfeito. Tanto o macho é daquela fêmea, quanto aquela fêmea daquele macho, aquilo ali é um casal que tá entrosado. Dificilmente alguma coisa atrapalha aquilo ali, tá? Tá bom, obrigadão. Márcio, Rafael, você usa manejo de medicamento e papapá, Minomix, Organil? Olha, cara, eu uso aqui suplementação, eu uso Organil na farinhada, não usava até bem pouco tempo atrás, eu não sei se vocês sabem, mas, enfim, tá lá no site, tá no
nos vídeos. Minha esposa está se formando veterinária, especialista em aves, né, em geral, mas principalmente em bicudo, que ela cria bicudo comigo há 15 anos, e a gente tem um laboratório, né? Então a gente faz exame nos passarinhos, nos nossos passarinhos, e até para os passarinhos de alguns amigos a gente faz. E ela tem visto, né, ao longo desses anos, ela tem visto muita levedura, né, que é fungo, cândida, nas fezes dos bicudos. E aí a gente encontrou um amigo que mandou os exames do plantel dele para a gente ver. A gente encontrou um exame perfeito, né, sem nada, sem nenhuma levedura. E a gente perguntou para ele o que ele fazia. E o manejo dele era praticamente o mesmo do nosso, mas ele colocava Organil na farinhada. E o Organil tem prebiótico e probiótico, que equilibra, né, toda a parte intestinal dos bichos. E a gente passou a usar e é um sucesso. O resto de suplementação a gente não usa nada, porque o veterinário que acompanha meu plantel é o Dr. Igor, Dr. Selvagem, e ele faz a suplementação intramuscular, que é com vitaminas lipossolúveis, né, que são vitaminas que ficam armazenadas no organismo, no tecido, em pele, em célula de gordura, e elas ficam fazendo efeito, o fígado vai quebrando isso ao longo do tempo, elas ficam até 6 meses. Então, não preciso dar nada para os meus bichos no ano inteiro, porque ele vem 2 vezes por ano, ele vem antes da temporada de reprodução e ele vem depois da temporada de reprodução. Então, tem um conjunto de vitaminas para reprodução, um conjunto de vitaminas para muda e já era. Tá, então... O pessoal já coloca na seringa ali, é engraçado. Aí ele fala, rapaz, eu estudei tanto tempo, do nada o pessoal quer achar que a gente vai passar alguma coisa assim, né? O que é que eu uso de forma injetável na ave. Assim, ó, a gente que é cliente dele, né, a gente sabe o que usa, né? Então, são vitaminas lipossolúveis, sais minerais, vitamina E, vitamina A, vitamina D, vitamina K, é um conjunto de vitaminas. Claro que as doses o veterinário que calcula, ele pesa todas as aves antes de aplicar, então isso já tem surtido efeito há alguns anos e assim, eu não boto mais vitamina A. Se você vier aqui em casa, você vai ver, você tem o Labicon revitalizante aí. Para quê? Porque às vezes eu compro uma ave que não fez nenhum tipo de tratamento e eu vou lá e uso aquela vitamina para aquela ave quando está no período de quarentena e tal, né? Mas os bichos que são tratados eu não faço vitamina nenhuma. Mas o Organil é excepcional, é muito bom, cara. E aí eu passei a usar. E no caso, assim, eu vi um vídeo, né? O rapaz falando, o dono do canal, ele citou aves que não pegam de jeito nenhum farinhada, não pegam extrusada, e dá um mix de semente e tal, mas que ele acaba suplementando, né? Ele disse a marca lá, não precisa falar aqui. O passarinho que... Pode falar, desculpa aí. Manda bala. Rapidinho. E ele falando assim que as pessoas erram em colocar vitamina para o pássaro 15 dias seguidos ou mais e tudo. Ele fala assim que você pode utilizar a vitamina, no caso, ele colocar segunda e quinta, sabe? Ele dá um intervalozinho e ele falou que pode usar de forma contínua isso aí. Isso é conhecimento empírico, né? A gente não sabe se está errado ou se está certo. O ideal é você seguir a recomendação do veterinário, né? Para passarinho que come pouco, que não tem uma qualidade na alimentação, por exemplo, tem bicudo mesmo que foi tratado mal a vida inteira, e não adianta chegar na sua casa e querer tratar bem. Às vezes ele vai ter medo do milho, vai ter medo da chicória, vai ter medo não vai comer extrusada, não quer fareada, e aí já era. Esse bicudo você vai ter que suplementar. Aí você vai precisar achar uma rotina. Às vezes, 2 vezes na semana, durante o ano inteiro, vai resolver. Às vezes, você vai precisar fazer 15 dias direto porque o bicho está fraco. Eu já peguei bicudo cheio de casca no pé, que a maioria das vezes essa casca é sarna, mas que não era sarna, era hipovitaminose. A gente fez 15 dias de vitamina nele, as cascas foram caindo porque ele estava com carência de vitamina A. Só isso, mais nada, né? Deixa eu só complementar, porque o Agrofauna e Flora mandou a pergunta aí. Não foi ele, não. Deixa eu ver. Márcio.
Mas ele tem... O próprio Igor tem uma tabela, até no meu livro, tá? O Domínio das Rainhas, vou fazer um jabá com vocês aí. Quem não tem e quer criar bicudo, o livro, modéstia à parte, ficou espetacular. Só R$ 39,90, menos de R$1 por página. E a gente colocou essa tabela de suplementação de vitaminas lá. Essa tabela, gente, é para quem não tem esse acesso ao Igor, né? Para fazer a vitamina lipossolúvel, porque todas as coisas que estão ali naquela tabela de qual período do ano, qual a dosagem, quantos dias, ele faz para te ajudar, né? Para você ter uma noção do que você pode fazer para sua ave. Mas se ele acompanhar o seu plantel e ele fizer a administração da suplementação lipossolúvel, você não vai precisar dar aquela tabela, tá? Então, ou um ou outro, né? Isso é importante. Mas foi boa pergunta. Me deu a oportunidade de fazer meu jabá, hein? Vou botar o link do livro aí para vocês, nesse chat. Só um minutinho. Pode fazer outra pergunta. Gostei, hein? Me ajudou a botar o... Quem sabe eu não mando mais um livrinho para fora hoje. Vamos lá, gente. Como que tá acabando o meu tempo também. Aí, ó. O livro tá nesse link que eu respondi aí, ó. É um livro online, você vai clicar, vai fazer o pagamento, vai no seu e-mail e manda bala. Deixa eu responder as perguntas que estão aí no chat para cima, que eu acho que passou alguma. Agrofauna e flora. Rafael, para os filhotes, que tipo de alimento você oferece? Vamos lá. Para os filhotes, eu ofereço todos os alimentos que eu ofereço para meus bicudos o ano inteiro, tá? Mistura de semente básica de alpiste e painço, normal, da fêmea, né? Que eu não dou a comida para o filhote, é para a fêmea. A mistura do quinto dia, que é uma mistura de senha, cártamo e níger, num outro pote, num potinho ovo separado, tá? Eu dou a extrusada, eu dou a farinhada, eu dou o grit. Aí, quando a fêmea está com filhote, eu tento, de todas as forças, colocar sempre que eu posso milho, pepino e chicória. O milho desde o primeiro dia, se eu conseguir comprar um milho bom. Pepino e chicória eu dou depois que os filhotes saíram do ninho, para eles acostumarem com aquilo e verem a mãe dando aquela comida para eles. Porque isso ajuda ao filhote não ficar com medo disso. A hora que ele vai para casa de um outro criador, na hora que a gente cede o filhote, aí o cara vai lá e bota uma folha de chicória. Tem criador que bota uma chicorinha pequenininha, tem um criador que bota a folha inteira. Se o bicudo nunca viu aquilo, ele vai se quebrar todo na gaiola. Aí eu tento fazer isso. Outra dica que eu faço com filhote, que eu super recomendo para vocês, está lá no livro também, que é botar 2 bebedouros, um escuro e um claro. Desde que ele saiu do ninho até ele completar 4 meses de vida. Meus tratadores aqui ficam revoltados comigo, porque imagina, 50 filhotes, 2 bebedouros, são 100 bebedouros para trocar todo dia. Mas eu faço questão. Por quê? Porque às vezes o bicudo sai daqui, chega na casa do camarada desavisado, um iniciante, que não vai observar se o bicho está bebendo água, está acostumado só com bebedouro claro, o cara bota um bebedouro escuro, aí o bicho não bebe água e morre de sede. Então, coisas que a gente veio aprendendo ao longo dos anos, que parecem coisas bobas, mas que salvam a vida dos bichos aí. Aí, eu uso muito a papa de filhote da Alcon. Quando eu preciso criar um filhote no bico, ajudar a mãe de primeira viagem, eu uso a papa de filhote da Alcon, tá? Eu faço a papinha com a papa de filhote da Alcon, beleza? Isso é o basicão, tá? Mas eu evito, tá? Eu não gosto de criar passarinho no bico, e inclusive os passarinhos que eu preciso criar no bico, eu cedo eles todos, sem exceção. Ah, mas tem uma fêmea aqui que você queria muito, tá? Vou tentar na próxima postura da fêmea ficar com uma para mim, né? Aquela que eu criei no bico sempre dá merda para esses passarinhos, porque eles ficam muito acasalados com a gente, sabe? Muito... o termo certo é imprinting, né? Eles ficam muito louco com a gente. A fêmea vê a gente e já fica fazendo um monte de maluquice. Então, todas as fêmeas que eu tive, que eu precisei criar no bico, eram péssimas mães, porque estava lá chocando,
quando me via, saía do ninho igual uma louca para querer vir no meu dedo, brigar com a minha mão, fazer essas palhaçadas, sabe? Tá pedindo gala, você vai mostrar, aí você bota a mão na divisória para puxar, ela vem brigar com a sua mão ao invés de pedir gala pro macho. Aí, pô, aí sai da sua casa, vai para casa de outro, ela não conhece aquele outro. Aí ela funciona normal. Então, eu evito de criar no bico, mas quando crio vai tudo embora. Almendes, vai lá, pode perguntar. Foi muito importante você falar desse cuidado que tem que ter com os bebedouros, né? Um de cada cor e tudo. Aconteceu comigo aqui, eu coloquei um suplemento na água e depois eu observei que o bicudo ele ficou embolado, né? Aí eu falei, vou olhar a gaiola para ver o que é. Eu olhei as fezes, nada de anormal, comida e água e tudo certinho. Aí me deu aquela coisa, eu falei, rapaz, eu coloquei a vitamina que ele, pelo menos comigo, né, que era novo, tinha pegado de outro criador, né, e peguei a água ali por intuição minha, peguei, joguei aquela água fora, coloquei a água normal, né, do filtro, e aí ele começou a beber água. Aí eu falei, rapaz, com outro colega, né, falei, ó, ia perder a água se eu não tivesse observado, porque ele bebeu tanta água depois, assim, e aí mesmo eu tirei um pouquinho, né, para ele não ir bebendo demais e tudo, mas eu notei que se eu passasse o dia fora, com certeza... Já era, ia perder. E bicudo é o passarinho que tem a opinião mais forte de todos os passarinhos do planeta Terra, e se tiver passarinho no universo, nenhum tem uma opinião mais forte que o bicudo. Se ele não gostar da água, do cheiro, da cor, ele não quiser beber, ele morre mesmo e não vai beber, cara. Não vai beber. E se você tentar enganar ele e fingir que tirou e colocou, ele sente o gosto, sente o cheiro ou qualquer coisa, ele vai sacudir o bico e não vai beber. Ele joga a água que ele colocou no bico fora. Eu já perdi muito bicudo por causa disso, infelizmente. Eles são sinistros, muito sinistros. Márcio Oliveira, acho que é a última pergunta, hein, Rodrigo? Vamos lá. Bicudo de roda, você serve farinhada sempre? Sim, sempre. Se você der uma farinhada equilibrada, gente, assim, ó, macete da farinhada, tá? Esse macete vai de graça, mas tem no livro também. Mas o macete da farinhada. Uma farinhada boa, equilibrada, você pode dar o ano inteiro que seu bicudo não vai engordar. Se você der uma farinhada ruim, que você precisa aditivar com ovo, se você precisa colocar um monte de outras coisas, aí você tem que dosar, porque senão o passarinho vai engordar, o passarinho vai ficar fora de forma. Mas porque você está estragando a farinhada. Porque, pensa comigo, vamos supor que você vem aqui na minha casa e eu estou fazendo uma farinhada aqui no fundo do meu quintal, na minha cozinha. Beleza? O que você quiser colocar nessa farinhada, você pode colocar, porque você não vai estar estragando a minha farinhada. Vocês concordam comigo? Eu não sou nutricionista, eu não sou zootecnista, eu não sou biólogo, não sou veterinário, não sou nada. Eu vou lá e comecei a fazer uma farinhada. Flocão de milho, mucilão, aquelas tranqueiras lá. Eu nem sei quantas calorias tem, eu não sei quais vitaminas tem, estou fazendo, eu inventei. Você pode botar o que você quiser ali. Agora, você vai comprar uma farinhada comercial, que algum nutricionista, que alguma pessoa estudou, que fez a composição certa dos nutrientes para ficar balanceado. E aí você vai pegar, vai lá, cozinhar um ovo e vai botar. Aí você vai lá e vai triturar uma beterraba e vai botar. Aí você está desbalanceando tudo que o cara estudou um monte de ano para fazer a forma para você. Aí, talvez a farinhada fique um pouco calórica demais e vai engordar o seu bicudo. Mas os meus, eu não tenho problema com isso. Eu dou o ano inteiro farinhada. O ano inteiro, na muda, todo dia. Todos os bicudos aqui de casa, de filhote a adulto, a velho, idoso, a bicudo que gala, a fêmea, a bicudo que vai para torneio, farinhada todo dia. Se você ligar para mim assim, amanhã de manhã, Rafael, quero ver se é verdade o que você falou ontem, mostra aí. E eu filmar qualquer gaiola minha, você vai ver lá o potinho de farinhada. E todos os bicudos comem a farinhada o dia inteiro. Beleza? Isso aí, Almendes. A farinhada boa é igual que acontece com a ração de cachorro. Uma boa ração ele come e vai ser alimentado. Só que tem um porém, né? Você tem que dosar a quantidade também, né? Igual o cachorro. O cachorro, quando você botar, ele vai comer, igual o doido, né? E o bicudo também. Se ele gostar, ele vai comer. Então você bota uma unhazinha por dia, tá de bom tamanho. Lucas, não bota bicudo maracajá para treinar com preto.
O preto vai fazer ele de fêmea. Tem fêmea que tem pinta preta e não... É bom maracajá com maracajá, questão da mesma idade. Não deixa seus bicudos apanhando, não. Preserva eles, tá? Geralmente eles vão cantar assim, ó. Você pode fazer um treino do maracajá com preto assim. Os pretos estão num lado, o maracajá está a uns 20 metros de distância. O preto não vai saber que ele é pintado. Ele vai achar que é um outro preto cantando, tá? Aí você pode botar de gaiola coladinho, não, de jeito nenhum. Fechou, gente? Já quem tá aqui, ó. Rafa. 5 gatos em casa. Casa de bicudeiro cheio de gato. O hotel tá fechado, né? Um bicudeiro famoso uma vez falou para mim, num torneio Cobrap, eu perguntei para ele assim, cara, volta e meia você revela um bicudo forte, um bicudo ganhando o torneio, nesse torneio inclusive ele ganhou. Me dá uma dica aí, cara. Ele falou assim, Rafael, você já teve curió? Eu falei, já. Então, assim, ó, curió é igual cachorro. Você chega em casa, ele abana o rabo, pula em você e faz a festa. O bicudo é igual o gato. Ele só faz o que ele quer. Você vai ter que arrumar um gato para você começar a aprender com os bicudos. Aí eu arrumei uma porrada de gato. Tá dando certo. Não sei se ele tava de sacanagem comigo, mas hoje eu vejo e, cara, o bicudo é igual gato. Ele só faz o que ele quer. Ele só faz o que ele quer. O bicudo, se tiver doente, gente, se ele tiver doente, tá embolado, e você não tiver tempo para parar, sentar na frente dele e ver, você vai chegar e vai falar o que um monte de passarinheiro fala, morreu do nada. Porque ele vai fingir que não tá doente até ele não aguentar mais. Se você não sentar na frente da gaiola para olhar o seu bicudo pelo menos 15 minutos por dia, parar, sentar e ficar olhando, ele vai ficar fingindo. Ó, alguém está apresentando a tela aí. Ele vai fingir que ele está bem, aí ele vai estar embolado, quase 100% do tempo embolado. Ele vai afinar o corpo e vai começar a dar uns pulos, para ele fingir que está bem, porque se ele ficar embolado, ele está mostrando vulnerabilidade. Então, o bicudo ele é guerreiro por natureza. Então, essas coisas, cara, que ele falou fizeram sentido. E é uma dica que eu passo para todo mundo, assim, observação. O que o bicudo gosta? É muita fêmea ou pouca fêmea? Como que você descobre? Observando o seu passarinho. E não vai ser observando, às vezes você vai dar sorte e vai acertar na primeira, mas às vezes você vai precisar ficar 1 ano com ele, observando. Eu quero saber se o passarinho gosta de fêmea aberta ou de fêmea fria. Observação, você tem que testar com a fêmea aberta e com a fêmea fria. Sempre assim, tá, gente? Essa é a maior dica possível. Pronto, meu querido. Rafa, o horário tá bom, né? A gente tá bom, demais. Entendeu bem. Demais. Quero te agradecer. Acho que a galera agora teve a oportunidade de conhecer mais um pouquinho o Rafael do Quinto Dia. Esse cara aí, gente boa, gente fina, sempre disposto a ajudar a gente. Já é um parceiro nosso. Ele já ganhou o título, né, de membro honorário da nossa associação. Vou querer carteirinha e tudo. A gente vai mandar carteirinha para ele. E todos que estão participando da live aí estão convocados, intimados, né, a estar na abertura, né, da nossa associação das etapas. A gente vai mandar os vídeos para Rafael aí para ele analisar depois, ver o que a gente fez certo, o que a gente fez errado. Ele é o nosso mentor, viu? Nosso mentor aí das rodas agora. A gente está bem assessorado. Que honra, hein? Que honra.